Paulo era o apóstolo dos gentios, mas sendo ele próprio judeu, a descendência nacional no evangelho por parte de Israel era um fardo constante para ele. Ele se refere a esse encargo longamente na sua carta à igreja romana, onde ele desenvolve o assunto nos capítulos 9, 10 e 11. É compreensível que Paulo estivesse angustiado porque a maioria de seus companheiros judeus havia rejeitado o evangelho. Isso ele fala no capítulo 9 de Romanos, versículos 1 a 5, pois ele disse: eu desejaria ser amaldiçoado por Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Isso está no versículo 3. Sendo então a nação do próprio povo de Deus que rejeitou o seu filho, Deus rejeitou o seu povo? Ele faz a pergunta no capítulo 11, versículos 1 a 27. Não, a resposta é um duplo não. Primeiro, um remanescente substancial havia sido salvo, um remanescente de milhares. Note o que Paulo diz: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos à imagem de Baal. Assim também, neste tempo presente, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Isso está nos versículos 4 a 5 deste capítulo. Note o que nós temos em Atos capítulo 21, versículo 20. Tu vês, irmão, quanto milhares de judeus há que creem, mas e o resto da nação? Israel não obteve o que procurava, mas a eleição o alcançou e os demais foram cegados. Romanos capítulo 11, versículo 7. O fracasso deles como nação em obter a bênção de Deus é permanente? Eu digo, então, eles tropeçaram para que caíssem? Deus me livre? Paulo pergunta e responde no versículo 11 de Romanos capítulo 11. Não, é temporário, enquanto os gentios têm a oportunidade de obter a bênção de Deus no evangelho, pois pela queda deles, ou seja, de Israel, veio a salvação aos gentios. Isso está no versículo 11 deste capítulo. Em segundo lugar, na parábola da oliveira, em Romanos capítulo 11, do versículo 16 a 24, os ramos judaicos da oliveira da bênção divina foram quebrados para dar lugar aos ramos gentios a serem enxertados. Ramos judaicos nacionais serão enxertados de volta em sua própria oliveira de bênção divina. Porque se tu foste cortado da oliveira brava por natureza, e contra a natureza foste enxertado em boa oliveira, quanto mais estes, que são os ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Isso está em Romanos capítulo 11, versículo 24. Esta bênção nacional acontecerá no segundo advento de Cristo, ou seja, 7 anos após o arrebatamento da igreja, que já está no céu há 7 anos. Note o que nós temos no versículo 26 deste capítulo 11 de Romanos. Virá de Sião o libertador e afastará de Jacó as impiedades. Embora Israel tenha quebrado a aliança que Deus fez com eles por meio de Moisés no Sinai, agora, substituída pela nova aliança do Evangelho, embora eles tenham, ela foi substituída pela nova aliança do Evangelho, embora eles tenham nacionalmente falando, também rejeitado o Evangelho. Israel ainda é o herdeiro da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Você pode ler Jeremias capítulo 31, do versículo 31 a 34, e o livro de Hebreus no Novo Testamento, capítulo 8, do versículo 7 a 13. Romanos capítulo 11, versículo 28 diz: quanto ao Evangelho, eles, Israel, são inimigos, por causa de vocês, ou seja, os gentios. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais. O que exatamente Deus prometeu a seus antepassados, aos pais dos israelitas? A aliança com Abraão, transmitida a Isaque e Jacó, continha 3 promessas. Você pode ler Gênesis capítulo 12. Um dos descendentes de Abraão se tornaria, ou seja, a primeira dessas 3 era que os descendentes de Abraão se tornariam uma grande nação. Isso está no versículo 2, ou seja, Israel. A segunda ponto que Deus promete, eles seriam os meios de bênção
para toda a raça humana. Está no versículo 3, e seria o Evangelho, Gálatas capítulo 3, versículo 8. 3, eles ocupariam a terra de Canaã. Isso está no versículo 7 de Gênesis, aí que mencionei o capítulo. Deus também prometeu ao rei Davi que um de seus descendentes reinaria sobre Israel para sempre. 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. Além disso, Deus continuamente prometeu por meio dos profetas que, no final das contas, Israel habitaria na terra em paz permanente sobre o reinado próspero daquele rei. Assim, pela separação temporária da nação de Israel da bênção divina, a salvação veio para todos, tanto judeus como gentios. É o que Paulo procura destacar em Romanos capítulo 11, do versículo 30 a 32. Porque Deus encerrou a todos na incredulidade para ter misericórdia de todos. Isso está nesse capítulo de Romanos, versículo 32. Tal é a sabedoria de Deus. Leia Romanos capítulo 11, do versículo 33 a 36. Mas no segundo advento do Senhor Jesus, o mistério será revelado. E lembramos que isto ocorrerá 7 anos após o arrebatamento da igreja ao céu. Paulo diz: pois não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em vossos próprios conceitos. Essa cegueira, em parte, sobreveio a Israel, até que a plenitude dos gentios tenha entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e afastará de Jacó as impiedades. Isso está em Romanos capítulo 11, os versículos 25 e 26. O anúncio do anjo antes do nascimento do Senhor Jesus deixa claro que ele é o rei da linhagem de Davi, que governará para sempre sobre Israel. Ele será chamado Grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33. Os sábios viajaram do Oriente para encontrar este rei, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Mateus capítulo 2, versículo 2. Seus discípulos reconheceram o Senhor Jesus como tal nas palavras de Natanael: tu és o rei de Israel. João capítulo 1, versículo 49. O Senhor Jesus reivindicou publicamente esse título ao cumprir a profecia de Zacarias, ao ele entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho. Mateus capítulo 21, do versículo 1 a 11. Alegre-se muito, ó filho de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e tem a salvação, humilde e montado num jumento, e num jumentinho, filho de jumenta. Isso está em Zacarias capítulo 9, versículo 9. A multidão gritou em resposta à sua afirmação: Hosana ao filho de Davi. Mateus capítulo 21, versículo 9, para ser repetido pelas crianças no templo: Hosana ao filho de Davi. Mateus capítulo 21, versículo 15. Os principais sacerdotes e escribas condenaram tal adoração naquela ocasião, mas o Senhor respondeu pela boca de pequeninos e crianças de peito: tu tiraste o louvor perfeito, ou o perfeito louvor, que está no versículo 16, aí de Mateus, e é uma citação do Salmo, capítulo 8, versículo 2. Até mesmo seus inimigos, os inimigos de Cristo, reconheceram que ele fez tal afirmação por meio de suas zombaria, quando o Senhor Jesus foi pendurado na cruz. Estes incluíam Pilatos, nós temos isso em João capítulo 19, do versículo 1 ao 22, bem como os líderes judeus, temos isto registrado em Mateus capítulo 27, do versículo 32 ao 43. Então disseram os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o Senhor Jesus Cristo anunciou em seus ensinamentos que ele retornaria a esta terra como o Filho do Homem, a pessoa mencionada por Daniel como o governante designado por Deus sobre as nações. Eis que como o Filho do Homem veio com as nuvens do céu e veio ao ancião de dias
E eles o trouxeram para perto dele, e foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino que não será destruído. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. O Senhor referiu-se a isto com frequência em suas parábolas, registradas no Evangelho de Mateus. A parábola do chefe de família, que temos em Mateus capítulo 24, do versículo 42 a 44, portanto, estáis vós também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que não pensais. Versículo 44, aí de Mateus capítulo 24. A parábola dos servos sábios e maus, de Mateus capítulo 24, do versículo 45 ao 51, é um outro caso. O Senhor daquele servo virá em um dia em que ele não espera e uma hora que ele não sabe. A parábola das 10 virgens é um outro caso, Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isso está no versículo 13. A parábola dos talentos, também no capítulo 25 de Mateus, do versículo 14 ao 30. Depois, muito tempo, vem o Senhor daquele servo e faz contas com eles. Está no versículo 19. Temos a parábola das ovelhas e dos cabritos, também Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Isso está no versículo 31 de Mateus 25. Mas, primeiro, o Filho do Homem deve ser crucificado. Quando o Senhor Jesus falava essas coisas, quando Jesus terminou todas essas palavras, disse a seus discípulos: o Filho do Homem é traído a ser crucificado. Isso está em Mateus capítulo 26, versículos 1 e 2. Não apenas em suas parábolas, mas também em seus ensinamentos claros, o Senhor se referiu à sua segunda vinda como Filho do Homem. Tenho que destacar novamente, por motivo da confusão religiosa que há em nossos dias, que o assunto aqui é a vinda ou a manifestação do Senhor Jesus em glória para Israel e para as nações, algo que ocorrerá 7 anos após o arrebatamento da igreja ao céu. Vamos seguir aqui lendo o que temos em Mateus, que está tratando deste tempo da sua vinda, e neste período da tribulação e grande tribulação, diz assim: pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 27, e veja também Marcos capítulo 13, versículos 26 e 27, e Lucas capítulo 21, versículo 27. Nem sempre é apreciado que foi a afirmação aberta e pública do Senhor de ser o Filho do Homem, da profecia de Daniel, que foi a causa imediata de sua crucificação. Conforme descrito em Mateus capítulo 26, versículos 57 a 66, o conselho judaico teve grande dificuldade em encontrar 2 falsas testemunhas para concordar em condenar o Senhor. Colocado sob juramento, o Senhor foi obrigado a responder se ele era ou não o Messias. E ele respondeu: tu disseste. Não obstante, digo-vos que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Isso está no versículo 64. Todo o tribunal reconheceu isto como uma citação do profeta Daniel, acreditando que sua afirmação de ser o Filho do Homem era falsa. Eles o condenaram à morte por blasfêmia, pois não o aceitaram como tal Filho do Homem. Ele não podia se encaixar na profecia. O apóstolo João, mas ele era, Cristo estava afirmando que ele era. Eles não aceitaram e crucificaram por esta blasfêmia. O apóstolo João ansiava pelo dia de seu aparecimento, quando assumiria sua suprema autoridade terrena como Filho do Homem. João, em Apocalipse, como na figura da igreja no céu, ainda no futuro, diz: os reinos do mundo passaram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo,
Você pode ler em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, e veja também Apocalipse capítulo 19, versículo 11, primeiro Apocalipse capítulo 11, versículo 15, capítulo 19, versículo 11 e o capítulo 20, versículo 6. Portanto, o milênio está ligado com a Israel. Depois daquela nação passar pela grande tribulação, a tribulação e a grande tribulação, boa parte desta nação de Israel será salva, ou, como diz a Bíblia, um remanescente será salvo, salvo de seus pecados e salvos para entrar no reino. O Senhor Jesus vem depois de 7 anos do arrebatamento da igreja, como já mencionei, vem para a nação de Israel, para livrá-los de seus inimigos e para acolher aqueles que foram salvos pela mensagem do Evangelho do Reino, pregado neste período pelos 144 mil judeus, aonde nós temos a profecia em Apocalipse capítulo 7. O Evangelho do Reino será pregado não somente para a nação de Israel, mas para as demais nações que hoje não recebem e não ouviram e não creem no Evangelho da graça. Nem todas as nações são abertas ao Evangelho da graça. Para essas nações, o Evangelho do Reino será pregado com a promessa referente à morte de Cristo. Usarão profecias como Isaías 53, 52, 53, onde mostra que aquela pessoa já veio, era o Senhor Jesus. Através dos evangelhos, também vão mostrar a sua vida, os sinais, o caráter, a sua vida vão provar pelos evangelhos que aquela pessoa era o Messias que foi crucificado. E ele está glorificado, mas ele vai voltar e vem para reinar. Aqueles que aceitarem essa mensagem vão ser salvos, tanto dentre a nação de Israel, que no reino milenar tem um lugar de destaque, vai ser a cabeça das nações, como também outras nações à volta de Israel também vão ser salvos, e Cristo vem para reinar, vem para eliminar, tirar o joio, lançar no lago de fogo, os bodes também no lago de fogo, mas enfim Israel será salvo, aqueles que foram salvos pela mensagem do Evangelho do Reino, como também as nações. Israel e essas nações salvas são os que entrarão no reino milenar para reinar com Cristo. E aonde entra a igreja? A Bíblia diz que a igreja vai reinar sobre a terra. De certa forma, ela vai ter uma participação junto com Cristo na sua administração. Mas o milênio, tudo aquilo que envolve as bênçãos do milênio, as bênçãos terrenas, milenar, está ligado com Israel, intimamente ligado, pois as promessas de Israel são terrenas e Deus não falha nas suas promessas. Ele vai cumprir com a nação de Israel, e as demais nações que vão entrar no reino milenar salvas também vão estar associadas com Israel. Naquele período será construído o grande templo que nós temos em Ezequiel, os capítulos finais de Ezequiel tratam deste grande templo, aonde todas as nações de todo o mundo habitável daqueles dias, no milênio, vão trazer honra e glória para este templo. Eu tenho um outro vídeo onde eu trato, pelo menos, sobre algumas coisas deste templo do milênio, das profecias de Ezequiel.